Hello, Nathan! Bem-vindo aqui à minha primeira entrevista da nova era do meu canal. Tudo bem com você? Tudo bem, Lu? Muito bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estou bem animado. Very Ah, exciting. ai, me too, me too. Nathan, bem, a galera já me conhece aqui do canal, né? Sou Luane Oliveira, sou professora de inglês há 16 anos. Hoje eu moro aqui na Austrália há exatos um ano, hoje, que eu saí do Brasil, vim para a Austrália. Sou professora de inglês, como eu já disse, né? Tenho meu próprio business. E o Nathan é um dos membros da minha equipe aqui online. Nathan, você pode se apresentar aí para a galera? Olá, pessoal. Meu nome é Natan. Estou trabalhando com a Luane desde janeiro, né, Lu? Que a gente está trabalhando juntos. Sim. Só para vocês saberem um pouquinho, que eu acho que a gente até fala sobre isso, né, Lu? Sou formado em contabilidade, morei no Canadá por 8 anos. E aí voltei do Canadá, encontrei a Lu e comecei a, de fato, ensinar inglês, que é aqui no Brasil, né? A gente vai falar depois sobre Uhum. isso, que é minha paixão, assim, estou muito feliz de estar participando desse vídeo. Ser o primeiro é muito importante, né, Lu? É muito especial. Obrigado pelo Yes! convite, viu? De nada, imagina, é um prazer te receber e poder conversar um pouco, né? Porque eu já fiz várias investidas aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho algumas entrevistas totalmente em inglês de muitos anos atrás, mas hoje eu quero balancear um pouco, né? Fazer um pouquinho em português, algumas coisinhas em inglês, mas para as pessoas te conhecerem também. E um grande tópico aqui do meu canal é o intercâmbio, é a vida fora do Brasil. E eu te convidei principalmente porque o Canadá, eu sinto que é muito diferente da Austrália, na questão de clima, na questão da distância do Brasil, e é um destino muito popular para os brasileiros, mas a vida de imigrante, independente se é no Canadá ou se é na Austrália, ela enfrenta ali dificuldades. Então, esse é o tópico que eu quero mais abordar hoje aqui com você. E eu já quero começar aqui perguntando, o que que te fez decidir pelo Canadá? Quando você foi sair do Uhum. Brasil 8 anos atrás, 9 anos atrás, aí o que que te fez, escolher o Canadá? Então, várias pessoas me perguntam a mesma coisa e eu sempre digo assim, eu cresci, não sei você como que foi sua decisão para a Austrália, mas eu cresci muito assistindo filme americano. Uhum, Esqueceram de Mim, aquela coisa toda, o clima de neve no Natal e etc. Então eu cresci querendo morar uhum, fora do país, né? Mas eu tinha sim, muita visão dos Estados Unidos. Estados Unidos, quero ir para Nova York, meu sonho é conhecer Nova York, etc. E aí eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio, né? Ai, vou para Nova York. E conforme eu fui pesquisando, eu fui descobrindo algumas questões dos Estados Unidos em relação à imigração, a sim, imigrante, né? Ah, é muito difícil você crescer nos Estados Unidos, é muito difícil você imigrar nos Estados Unidos, eles não gostam de imigrante, etc. Você faz muito dinheiro, mas assim, você fica limitado para aquilo e etc. E aí apareceu o Canadá. Fui numa agência de intercâmbio, me ofereceram um Canadá. E aí eu comecei a pesquisar sobre o uhum, Canadá e me apaixonei pelo Canadá, né? Porque assim, ele é ali, é quase um Estados Unidos ali, né? Assim, a imigração uhum, é muito mais comum, né? Eles gostam muito mais de imigrantes e etc. E aí eu comecei a pesquisar. E também financeiramente era muito mais barato do que ir para os Estados sim, Unidos. Então eu lembro que na época o mesmo valor que eu pagaria para ficar 2 meses em Nova York, eu paguei para uhum. ficar um ano no Canadá, no primeiro momento, Nossa, né? essa era a Aham. diferença? Essa era a diferença. Essa era a diferença. Gente. Paralelo a isso, era 2 meses em Nova York estudando, só estudando, né? Uhum, E o programa que eu fui, eu acho que foi o último ano que tinha no Canadá, que chamava Work Holiday Visa na época. E aí sim. você ficaria um ano e ainda você poderia trabalhar no Canadá. Então, assim, não tinha nem como não escolher o Canadá, sabe? Sim, sim, que bacana. E qual foi o contexto que você chegou no Canadá? Você chegou com esse visto do Working Holiday Visa, mas você já Uhum. falava inglês antes, ou você foi na cara e da coragem e não falava nada? Você já tinha. Como que Aham. foi isso para você? Eu sempre estudei inglês, né? Meu pai sempre me colocou também no inglês desde pequena, assim, sempre estudei naquelas escolas tradicionais, né? WISAP, Wizard, e etc. Então, quando eu fui para o Canadá, eu considerava que eu tinha um inglês intermediário, tá? Eu Ok. considerava que era um inglês intermediário.
Chegando lá, eu descobri que na verdade era um básico ali, né? Porque Acontece muito. eu achava que era intermediário, mas eu cheguei lá e não era intermediário. Então eu fui com uma base de inglês, tá? E eu me Ok. comunicava assim um pouco, né? Então eu conseguia, né, me introduce myself, né, fazer aquela conversa tipo nice to meet you, aquela coisa bem básica assim. Ok. E com esse programa de Work Holiday Visa, eles deram não, né? Já estava incluso, a gente pagou também por esse programa para Uhum. você estudar 4 meses de inglês. Então eu Ok. estudei 4 meses de inglês lá. Então foi excelente para mim, porque eu consegui Sim. dar um boom no meu inglês, sabe? Ah, é bem parecido aqui, só para a galera que está assistindo entender. Na Uhum, Austrália, e você também que não conhece, na Austrália existe esse visto também, o Working Holiday Visa. Para o Brasil, né, para quem tem o passaporte brasileiro, são apenas 500 vagas por ano para poder aplicar. Para quem tem passaporte europeu, as vagas são ilimitadas e você não precisa comprovar o inglês. Para quem é brasileiro, você tem que ter o mínimo de um inglês, você não pode vir sem inglês nenhum. E você pode estudar 4 meses. Você uhum, chega aqui, você pode se matricular durante 4 meses, e diferente de quem está no Student Visa, que não pode faltar, você tem que manter a sua frequência ali em 80%. Para quem está no Working Holiday Visa, se eu não me engano, não tem essa demanda de ter que manter uhum. o attendance, e você pode trabalhar full time, porque quem está no Student Visa aqui tem a limitação de horas, de trabalhar 24 horas, e quem está no Working Holiday Visa pode trabalhar full time. E Oi, oh é my muito, God. é muito interessante. Eu e a Luane sempre a gente conversa, né? E a gente sempre acha muitas coisas em comum entre o Canadá e a Sim, Austrália, né? Porque o Canadá é exatamente a mesma coisa, assim. E uhum, eu até falo que eu tive sorte, porque todas as pessoas que vieram depois de uhum. mim, foram depois de mim para o Canadá, elas não tiveram Work Holiday Visa Option Não. mais. Não, o meu foi o último ano. Então hoje é só nesse Ah, esquema do Student Visa, né? Que você tem que fazer um college. E aí você só uhum. pode trabalhar 20 horas semanalmente. E o Work Holiday Visa é Ah, excelente, porque você podia trabalhar 40 horas, né? Então, assim, trabalhar full exato. time faz toda a diferença, né? Muita diferença. Mas aí, beleza, você chegou com seu inglês aí intermediate, but in fact was basic. Na verdade, você sentiu Uhum. essa dificuldade. E como foi para conseguir seus primeiros empregos? Como que foi essa interação na escola nesse seu primeiro ano? E foi assim, eu cheguei primeiramente, fiquei morrendo de medo no primeiro momento, né? Justamente por conta do inglês. Eu lembro que eu cheguei de noite, era tipo 11 horas da noite, né? E aí, aquele inglês assim, aí eu não sabia do sistema de tips, porque tem esse sistema de tips, né? Você vai pegar um táxi, tem que dar tips, e etc. E eu fiquei meio perdido, minha host family foi meio grossa comigo, enfim. Mas foi meio chato, assim, no primeiro momento. Mas aí no dia seguinte eu fui pra escola, e na escola você fala assim, cara, tem muita gente fazendo a mesma coisa que eu. Então eu comecei a fazer toda essa interação e etc. Conheci bastante gente que estava no mesmo esquema, que estava procurando trabalho e etc. E eu fui com dinheiro limitado, né? Então, eu lembro que eu fui com quase US$ 2.000, né? E assim, mas só Uhum. para vocês entenderem, assim, um aluguel, na época, 8 anos atrás, um aluguel de um quarto era uns US$ 800, né? Eu já Por estava com, mês? por mês, na época, né? Hoje tá mais Uhum. caro que antes. Nossa. E tá mais caro que antes. Então, US$ 800, eu fui com US$ 2.000, dava para ficar uns 2 meses ali, né? Pagando aluguel, comendo Isso básico. só aluguel. Só Só aluguel. aluguel. Aí tem comida, tem as outras coisas, Uhum. transporte, né? Enfim, então assim, eu fui determinado para trabalhar, precisava achar um trabalho, né? Não tinha Sim. como. Então, desde o primeiro momento, eu já cheguei na escola, fiz algumas amizades, já entendi como que funcionava a questão do trabalho. E na época, Lu, era muito engraçado, porque na época eu lembro que quando eu fui, hoje já é diferente, tá? Mas quando eu fui, eu lembro que assim, você imprimia seu resumê, seu currículo, você ia pra rua entregar trabalho, bater em porta, entregar o Aqui seu na, currículo. aqui na Austrália continua assim. Continua assim, e as pessoas conseguem, Lu? Até hoje. Conseguem, conseguem. Eu Aham. sempre falo para a galera, e por isso que eu quis te trazer aqui hoje, porque eu vim num contexto muito diferente, né? Quantos anos você Uhum. tinha quando você chegou no Canadá?
Eu tinha 25 vinte e anos. cinco. Então você era mais novo, você tinha o inglês mais Uhum, básico. Eu vim para a Austrália num contexto completamente diferente. Eu já vim mais velha, eu cheguei aqui com 35 anos, já com a empresa estabelecida, porque eu tenho, né, a minha empresa de aulas, eu trabalho com aulas online há 5 anos, então eu já tinha a minha source of income. Eu cheguei com dinheiro aham, limitado, mas eu estava sempre produzindo mais dinheiro, então eu não tinha tanta urgência de conseguir um emprego novo. E uhum. eu, gente, sinceramente, com 35 anos, dona de empresa, eu não estava afim de sair distribuindo currículo Super entendo. por aí, Hoje eu também. e porque também eu não queria algo que interferisse com as minhas aulas do Brasil. A minha prioridade sempre Uhum, foi as minhas aulas, né? Então uhum. eu falei, gente, eu não vou ficar entregando currículo para me darem uma vaga que vai atrapalhar meu trabalho. Então eu vou aguardar, vou mandar para vagas que sejam, façam sentido. Então, minha estratégia aqui na Austrália. E também eu já vim com inglês fluente também. Então, Aham, eu é já era diferente. absolutamente Uhum, fluente. E aí, eu já tinha vindo para a Austrália uma vez por um mês, em 2024. Então, quando eu cheguei dessa vez para ficar durante mais tempo, para trilhar esse caminho aí da possível residência, eu falei assim: vou escolher meus trabalhos. Então, essa uhum. é a ideia que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, para mostrar para as pessoas: quanto melhor for o seu inglês, quanto mais estabelecido profissionalmente Total, você estiver, você vai ter uma experiência diferente. total. Então, os Uhum. empregos que eu consegui na Austrália até hoje foram todos. Ah, eu não saí da minha casa. Não, não saí da minha casa para entregar nenhum, e não há nenhum problema, gente. Se eu precisasse, se eu estivesse completamente necessitada, eu teria saído. Teve um dia quando eu mudei para Brisbane, eu cheguei aí. Eu levei meus currículos, eu tenho vários currículos impressos. Eu fui em escola em Gold Coast. Eu Uhum. teve um dia que eu peguei meu currículo e fui nas escolas bater de porta em porta, entregar meu currículo. Por incrível que pareça, fora do Brasil, é isso que a galera quer. Ela quer que você esteja Aham. lá com seu currículo. Os empregos que eu consegui, alguns eu mandei e-mail reforçando que eu queria vaga. Eles valorizam Uhum. muito isso, né? Então, beleza, você foi Sim. lá entregar currículo de porta em porta e qual foi seu primeiro emprego? E aí, é muito interessante que você falou num ponto muito importante, que é a questão do inglês, né? Como eu falei, meu inglês não era zero, mas também não era bom, não era avançado, não era intermediário, nem intermediário era, né? Depois eu descobri Hum, isso. E assim, eu fui batendo nas portas, eu consegui trabalho como customer service, né, no primeiro hum, momento. O que é customer service? Que a gente, atendimento ao público, né? Então, com o sim. meu inglês ali, eu fui no Dollarama, que era uma loja de dólar, né? Que é aquelas lojas Uhum, que tudo é $1. E eu consegui um emprego para trabalhar no caixa dessa empresa, dessa empresa, por exemplo. Eu tinha amigos meus que eles tinham com inglês zero e eles foram para onde? Dishwasher, porque não precisava se comunicar. Então, para você ver como que é o level, né? Assim, você sim. já estava indo para a escola de inglês, porque você já tinha o inglês fluente. Então, é muito engraçado como o Uhum, inglês realmente é importante nesse primeiro momento, né? E aí exactly. eu bati em porta, consegui o primeiro trabalho, eu consegui como no Dollarama, consegui dois trabalhos, cara. Dollarama, que era caixa do Dollarama, então era atendimento ao público no sentido de caixa, né? E eu também consegui um trabalho como passador de carne, nem sei como que fala, como que é essa profissão, numa empresa, num restaurante brasileiro. Eu não sei nem como que fala essa profissão em inglês. De tipo churrascaria? É como se fosse um server, Uh, né? Meat server. okay, É, okay. No idea how. uma I have churrascaria. no idea. Aham. E aí foi assim que eu comecei, né? Aí trabalhei em Dollarama, trabalhei no Hudson's Bay também, trabalhei como Uhum. atendente no Hudson's Bay, trabalhei como passador de carne, trabalhei no Tim Hortons, que é bem famoso no Canadá também, que é uma cafeteria do Canadá, e assim foi a jornada, já fiz de tudo já também, assim. Mas é muito engraçado, Isso. porque eu consegui já trabalho de atendimento ao público, com inglês, né, básico ali. Meus amigos foram tudo pro dishwasher, porque eles não tinham inglês nenhum, assim. Construction também Okay. era muito comum. Nunca precisei Sim. para construction, não sei se eu sobreviveria, Lu. Mas assim, mas Ai, muitos amigos meus foram. eu falo, sabe aquele meme da Cardi B que ela tá cortando um pepino e ela fala assim, God knew I wasn't going to be domestic. That's why he made me famous. Sou eu, tipo, Deus sabia que eu não ia aguentar ficar sendo cleaner, gente. Então Deus me fez estudar inglês antes, porque, Pra ir gente, olha, pronta, né?
para ir pronta, porque se eu tivesse que fazer cleaner, gente, porque não, olha, se tem uma coisa que eu não tenho habilidade, quer dizer, na necessidade a gente aprende a ter, né, a É, é. habilidade. Mas graças a Deus eu não precisei. E construction também, oh my God, that's heavy. A Você precisa, galera você precisava viver passando carne, Lu. Você nem ia acreditar. oh my Eu nunca fiz God. churrasco na minha vida. Mas Meu aqui na pai fica orgulhoso. Austrália, eu cheguei a trabalhar em restaurante, em casamento, e aí eu lembro, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra galera como é que é. Meu pai tem buffet de crepe, né? E no buffet de crepe do meu pai é diferente. Eu só recolhia os pratos. Aqui a gente chama isso de runner. A galera que só leva comida e só recolhe o prato, a gente chama de runner. Já tem Uhum. um cargo aqui que é o server, waiter. Aqui na Austrália chamam de front of house. E aí a Uhum. galera que está front of house pode fazer tudo que está ali de garçom, né? E aí, quando eu Uhum. comecei a trabalhar o primeiro dia no restaurante, tinha três pratos assim. Aí eu virei para a menina e falei assim: como que eu levo? Ela, os três. Aí eu falei assim: como? Aí eu entendi, porque assim, normalmente eu sempre levava no buffet do meu pai dois pratos, né? Assim, ou só Aham. para recolher. Quando você está recolhendo o prato, você Que é leve, coloca. né? Na verdade, é um jeito chique de recolher o prato e prático, porque você coloca um prato aqui, ó, gente, eu tô para vocês entenderem, eu tô gravando isso pelo Zoom, então tô usando a câmera do meu iPhone, que é melhor, mas o meu notebook é aqui, então eu vou olhar pelo meu notebook para eu ver. Quando você está recolhendo o prato, dica de hospitality aqui, gente. O prato para recolher, você vai encostar com esses três dedos aqui e vai colocar aqui, ó. E aí o dedo mindinho ele faz o controle aqui do prato e Aham. esse outro fica aqui. E aí quando você recolhe os pratos na mesa num evento, você coloca os outros pratos aqui e esse prato aqui fica com os talheres, fica com cutlery. Então você coloca Ah, o cutlery aqui, os talheres e vai empilhando os pratos aqui. É um jeito bonito, prático de recolher. Só que na hora de servir, o que que acontece? Você pode servir três pratos, aham. você vai carregando assim, né? Só que esse prato aqui tá quente, um prato enorme. E aí teve um dia num Aham. casamento chiquérrimo, com o dono do buffet lá, com os sócios do cara, riquíssimos. Minha chefe vira, a gente ia fazer plated. Você sabe o que que é um casamento, um jantar plated? Não. Ah, que é por prato? Por Sim, prato, serve. porque Aham. às vezes o que que acontece? A maioria dos casamentos aqui era feasting, o nome, já anotem as dicas aí de Uhum. nomes, que tudo isso eu aprendi trabalhando aqui. Eu falo que não tem como montar uma aula assim, ai, só se eu montar um curso específico de hospitality para para ensinar esse vocabulário. Mas nos Aham. casamentos, a empresa que eu trabalhava, existiam dois tipos de jantares, que era o feasting, que você Uhum. coloca as comidas assim na mesa, as pessoas já têm o prato lá e as pessoas se servem, a galera vai dividindo, né? Que feast é o banquete, para quem Uhum. está assistindo a gente. Então, a galera vai lá e só coloca a comida. Só que tem a opção que é mais chique, que é o plated. Então, tem um menu fixo, o chefe coloca o jantar ali na mesa e a gente tem que servir esses pratos de pessoa em pessoa. Então, a gente tinha que sair com três pratos enormes, quentes da cozinha e colocar Nossa. na mesa. Aham. Colocar na mesa, Ainda colocar um, não colocar podia outro. errar o prato de quem, né? Também tem isso Não, também, né? não podia, porque assim, nessa empresa que eu trabalhei, o menu tinha duas opções de menu, só que a pessoa não escolhia o prato que ela queria. A gente pegava a mesa e colocava, assim, ela podia trocar depois, podia dividir com Aham. quem estava ali do lado, mas a gente tinha que seguir uma sequência para ficar alternado. Uhum. Então, Uhum. normalmente, quando era o jantar era plated, então eu saía com três tipos de prato e eu tinha uma dupla que estava com três outros pratos e a gente tinha que fazer alternated. Então Aham. ia, e gente, aquele prato quente com comida assim escorrendo. E aí nesse dia eu nunca tinha carregado três pratos. Ela falou assim, Luane, você sabe carregar três pratos? Aí eu Aham. falei, claro, nunca, Sobrevivência, entendeu? nunca É. tinha, nunca. Gente, você tá lá no meio do evento, Super lá, entendo. no meio do evento. Deixa eu só arrumar um negócio aqui.
Você está no meio do evento, a sua chefe pergunta se você consegue fazer uma coisa. Claro que consigo. Of course you can. Sobrevivência, E super. ainda mais que esse emprego, tirando o emprego como professora aqui, que como professora eu realmente ganho muito acima da média, é, esse emprego era o emprego que me pagava mais. Eu ganhar, nesse, eu já falei em outro vídeo aqui, foi o emprego que me pagava aos sábados US$ 38 a hora. E então Uhum. eu não ia falar não. Eu Ah, tinha, vamos. eu tinha acabado de chegar aqui, eu estava 2, 3 meses na Austrália, e aí eu fiz na frente do dono do buffet, só que aí a primeira vez eu não aguentei carregar 3 pratos, estava muito quente. A gente colocou paninho aqui para poder, mas Uhum. queimei meu braço, queimei meus dedos esse dia. É. Mas quando eu finalizei a temporada de casamentos, foram uns 3 meses, assim, 3, 4 meses que eu trabalhei. No Aham. final, eu super estava mandando super bem o É. jantar. Então, eu consigo. Eu amo essas experiências que a gente tem morando fora, que são experiências que desafiam a gente, né? Eu lembro também quando eu tava passando carne, eu lembro que teve um dia que todo mundo faltou. Era só eu, e aí Uhum. eu tinha que ficar na churrasqueira e também passar a carne. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, eu nunca fiz uma carne, eu vou queimar tudo e etc. E a gente falou assim, tem que ir, entendeu? É nosso trabalho e a gente tá se desafiando. E também é sobrevivência, porque, por exemplo, eu, como eu falei pra você, eu tinha R$ 2.000, US$ 2.000, né? Então eu precisava trabalhar, não tinha opção, Uhum. entendeu? Então é muito, Exactly. muito legal esses desafios que a gente passa, né, morando fora, assim, que mudam a gente completamente, né? Mudam, mudam. É o que eu falo, é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de entender os seus limites, de entender que você Uhum, consegue fazer outras coisas, sair muito da sua zona de conforto. Mas aí, ok, eu falei quanto eu ganhava, né, no meu trabalho aqui, nesses trabalhos, o que eu mais ganhei aqui foi esse de 38 no formato de casual. Quanto que são, uhum. como são os salários do Canadá para esses trabalhos que você fez? O meu primeiro salário eu recebia US$ 12 a hora. Eu lembro que quando eu fui para o Canadá, há 8 anos atrás, o salário mínimo era US$ 12 a hora. Uhum. Então, por exemplo, esse trabalho do Dollarama era 12, eu acho que era um pouquinho acima, assim, era 12,30 centavos a hora, assim. Aham. Mas, assim, eles seguem muito esses trabalhos, né, esse entry level, né, trabalhos, né, Sim. tipo, customer service, etc., eles geralmente eles seguem esse padrão, né? Quando eu trabalhei passando carne, tinha a questão de tips, né, que aí para restaurante a gente consegue ainda mais as tips que ajudavam bastante. Mas, por exemplo, Dollarama, que era uma loja, Hudson's Bay, que era uma loja, era 12 e pouquinho e era o suficiente, tá? Só que Sim. naquela época, Lu, 12 e pouquinho, trabalhando 30 horas semanalmente, você conseguia sobreviver bem. Então, assim, foi uma Aham. época Quanto que o que dava o Canadá, total? Calma aí, vamos fazer a conta do total. vamos Cadê o lá, accountant? $12 accounting vezes 30 por semana, é 30 isso? por semana, 30 por semana. 360. Então, vezes 4 semanas, dava 1.400 US$ 1.400. Aí você por aí. pagava ali uns US$ 800 de aluguel, morando em Uhum. downtown. Você conseguiria ficar tranquilo, assim, em relação à comida e etc. E sobrevivia. Tranquilo, Sim. tranquilo. Naquela época, né? Hoje as coisas já Na- mudaram um pouquinho. Exatamente, exatamente. Tá. E o que que você achou mais difícil nesse primeiro período de adaptação? E o que que você gostou muito, que te fez querer continuar ali no Canadá? Então, como eu falei, era pra eu ter ficado um ano só, né? Eu fui pro Work Holiday Uhum. Visa. E aí eu me apaixonei, assim, né? E na época que eu tava pesquisando o intercâmbio, eu falava assim, cara, um ano eu acho que é o suficiente, vou aprender inglês. Em um ano, eu vou ser fluente em um ano, e é isso, vou ter Quem, experiência de um ano, sempre que você tá indo. quem nunca? Quem nunca, né? E aí eu descobri que um ano não era nada, né? Um ano, tipo assim, era isso. Voa. Então, voa. E aí eu acho que o que me fez mais ficar foi a experiência mesmo. Eu me apaixonei. Segurança, a segurança pra mim, você poder andar Uhum. 1 hora da manhã sem perigo nenhum. Sim. As pessoas vivendo aquilo, que nem a gente conversou agora há pouco, né? Desafia a gente faz coisas que a gente nunca faria no Brasil, mas é tão gratificante você se ver ali naquela situação e você conseguir lidar com aquilo e você continuar querendo estar ali, sabe? Então, o que mais me fez ficar mesmo foi
queria viver mais aquilo. Acho que um ano não era o Sim, suficiente, eu precisava de mais, entendeu? certo. E aí eu falei assim, cara, eu vou ficar. E aí foi acontecendo, né? E aí eu consegui. A gente vai falar um pouquinho sobre depois, mas eu comecei a crescer mais profissionalmente, comecei a ter mais Uhum, oportunidades, tá. comecei. Aham. Antes da gente chegar nesse ponto, mas como que foi a transição do seu visto? O que que te possibilitou continuar lá? Porque você tá, Uhum. esse Working Holiday Visa era um ano e você pegou o último ano Uhum. desse Working Holiday Visa. O que que você Exato. fez, assim, não relacionado a trabalho, mas relacionado a essa burocracia de visto para conseguir continuar? Na verdade, as duas coisas andaram meio juntas, assim, né? Tá. Eu trabalhei, durante esse o primeiro ano, eu consegui um trabalho pelo Facebook, inclusive, no financeiro de uma empresa de homestay, uma empresa de homestay family, né? Que Ok. era uma empresa de acomodação. Então, eu consegui esse trabalho depois de uns 7 meses, mais ou menos, eu consegui esse trabalho. E eu falo pra vocês, gente, não é comum, tá? Não é comum, é God. Assim, não é comum mesmo, assim. E eu consegui esse trabalho. E com esse trabalho, eu consegui ver as possibilidades de imigração. Porque no Canadá tem alguns processos imigratórios. Se você está num trabalho administrativo e você tem uma experiência no Brasil, que isso também é importante falar. Eu já fui com uma experiência de trabalho no Brasil, de financeiro, sou formado em contabilidade, sou graduado no Brasil, sou pós-graduado no Brasil, eu consegui juntar pontos. Então era possível, não muitos, porque só tinha um ano de Canadá, mas eu já tinha possibilidade de imigração. Então, como Sim. esse trabalho, eles também iriam me ajudar com sponsoramento, sponsor me, para Uhum, ganhar mais pontos, eu vi a possibilidade de sim. ficar. Então, isso Ah, também foi uma coisa que me motivou muito, porque, peraí, eu consigo ficar, né? Então, além desse um ano, sem estudar no primeiro momento, eu consigo ficar. E aí que eu comecei a analisar as oportunidades de ficar no Canadá por mais tempo, né? sim. Aconteceram vários perrengues durante esse período, não foi tão fácil assim, né? Então, depois de um ano, eu já tinha pontos para aplicar. Eu fiz a aplicação do PR no primeiro ano do Canadá, assim. No primeiro Novamente, ano, no primeiro ano. Novamente, chocada. pessoal, isso não é comum, tá? Não é comum. Por conta desse emprego, Mas eu fiz esse essa vai ser o aplicação. título do vídeo. É, Eu vou colocar isso de título, como ele conseguiu o PR ah, in his first year. Não conseguiu, mas first assim, não year. sei se Não você consegui. aplicou. É, apliquei. Eu apliquei. Mas Uhum. como tudo não é fácil, a vida do imigrante não é fácil, né, Lu? Não é fácil mesmo. Eu tinha pontuação Não. suficiente, mas não é fácil. E eu lembro que a minha aplicação era para novembro. Eu apliquei em novembro. E eu fui chamado para mandar as documentações para o PR. E aí a minha lawyer, né, do PR, né, minha advogada que estava cuidando do meu documento, da minha documentação, ela esqueceu o prazo de mandar a documentação. Não Aham. acredito. Meu visto vencendo, eu não tinha mais a possibilidade. Ela esqueceu o prazo de mandar. Simples assim, ela esqueceu. E aí minha pontuação era, eu passei no limite. Eu lembro que era 80 pontos para você aplicar, para você ser chamado para aplicação. Eu tinha 80 pontos. E ela esqueceu. E aí ela falou assim: vamos esperar o próximo draw, né? Que é o próximo sorteio e etc. E aí no próximo a pontuação super subiu. Eu já não tinha mais pontuação em 9 para entrar. A vida do E imigrante aí? não é fácil, Olha o não é drama, olha fácil. o drama, olha o drama. Ele aplica, Aham. ele tinha tudo. Eu não acredito nisso. Você tinha tudo para aplicar no Uhum. primeiro ano de Aham. Canadá. E Aham. aí, por conta da advogada, não conseguiu. E aí, Não qual é, consegui aplicar. que E aconteceu? aí, meu visto acabou, né? O primeiro ano meu visto acabou, simplesmente acabou. Eu não podia trabalhar mais. Só que, como eu sempre falo, né? A gente fazer o bom trabalho, e a gente se destacar onde a gente tá, faz toda a diferença, né? Porque as minhas chefes, né, Uhum. da accommodation, a empresa de acomodação, elas falaram assim: vamos tentar te ajudar de alguma forma. Vamos fazer o seguinte: você trabalha aqui por alguns meses, a gente paga para você, né? Quando você for para o Brasil, você volta para o Brasil, e a gente paga por uma invoice, né? Que eles conseguiriam, como era uma empresa internacional, eles tinham contato assim com o Brasil, né? Então aí você vira PJ no Brasil e a gente paga pelo Brasil, né? Em real. Então eu trabalhei mais uns 3 meses com eles sem receber nada.
Aí meu pai me deu uma ajuda financeira, assim, mas foi bem complicado, assim, porque meu pai mandou US$ 1.000, e aí eu fiquei na casa de uns amigos meus, sem receber nada, sem pagar nada, com a promessa de pagar depois que a empresa me pagasse quando eu estivesse no Brasil. E aí eu conversei com a minha advogada, a melhor opção seria estudar, né, para eu Hum, conseguir, porque não tinha mais Work Holiday Visa, eu tinha que ir para a escola. Então, assim, não tinha mais opção. Então, eu voltei para o hum, Brasil. Como eu tinha trabalhado esses meses no Canadá, então eu recebi esse dinheiro depois que eu voltei para o Brasil, apliquei para uma hum, escola, né? ok. E aí fiquei 2 meses e um pouquinho no Brasil, fui chamado para essa escola e aí eu consegui voltar para o Canadá de novo. Então eu tive essa transição de voltar para o Brasil sem visto e Nossa. depois voltar para o Canadá novamente. E aí, novamente, trabalhar bem faz toda a diferença, porque eu voltei trabalhando na mesma posição que eu estava. Porque eles me esperaram para eu Hum. conseguir, né, para eu voltar assim. E aí eu comecei a segunda fase da minha vida no Canadá, que é ir para a escola. Ah, ok. E aí, como É, que é estar no visto de estudante no Canadá? Como que foi essa segunda experiência? E aí a segunda fase da minha vida foi interessante, porque eu consegui conhecer outras pessoas, né, que estavam vivendo. Porque aí o que acontece é que antigamente eu podia trabalhar 40 horas. Ali eu só podia trabalhar 20 horas, né? Hum, Então foi mais limitante, assim, né? Eu tinha que segurar mais, né? Eu dividi quarto para economizar, então já não era mais um quarto privativo, já era um quarto ok. compartilhado. Então eu falo que eu tava assim e caí, assim, né? Nossa, então na verdade você fez um downgrade da Um sua vida. downgrade. Aham. Eu fiz um downgrade na minha Oh my vida. God. Aham. É. Mas aí eu falei assim, cara, eu tô até aqui agora, eu vou até o final por causa do PR. Eu vou Uhum, estudar e eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Eu estava com o PR na mão, entendeu? Eu não vou desistir até ter o PR, né? sim. E aí estudei durante um ano, aí tinha mais um ano de co-op, que é como estágio obrigatório, né? Que eu conseguia trabalhar Uhum. full time, então eu estudei mais 2 anos, para depois eu ter ponto suficiente para aplicar para o PR novamente. Então foi Tá, mas aí basicamente isso. você. Desculpa te interromper, mas aí você não estava estudando General English, você estava estudando o quê? College. Aí eu fiz, um college é como se fosse Fosse não sei uma se aí você, faculdade. como se fosse uma faculdade, exato, como se fosse uma Uhum. faculdade. Aí eu estudei business. Aí eu estudei business. Ah, Aham, porque eu sou interesting. contador, né? Então eu falei assim, cara, Sim, vamos estudar alguma sim. coisa que faz sentido pra mim, Então entendeu? você já estudou dentro da sua profissão para poder ganhar mais pontos para o PR. Ex- Mais pontos pro PR, exatamente. Gente, para quem Exatamente. não entende a terminologia, eu até esqueci de falar antes, mas o PR é a sigla para Permanent Residency, que é o visto de Uhum. residência, né? A sua escada ali, onde que você já pode entrar e sair do país, ou você está a um passo da cidadania, né? É A como se fosse um green residência. card, né? Porque a galera conhece muito o Sim. green card, né? Termo. Uhum. É basicamente isso, um passo para cidadania, né? E aí eu Ok. estudei business, assim, aí eu estudei um ano, fiz um ano de co-op, aí eu já fiz o co-op nessa empresa que eu tava trabalhando também. Você viu, eles abriram muitas Sim. portas para mim, assim, porque, cara, eu tinha um visto de 40 horas. Eles precisavam de mim em 40 horas. De repente eu tinha um visto de 20 horas. E eles continuaram comigo com 20 horas. Aí depois eu voltei para 40 horas quando eu tava fazendo estágio. Então, assim, eles abriram muito a porta. Eu sou muito grato, assim, por tudo Nossa. que eles fizeram por mim, assim, sabe? Tá. Foi bem importante. E aí, depois desses anos, qual foi o momento que você conseguiu aplicar novamente para o seu PR? E aí, depois desses anos todos, né? Muito engraçado isso, mas aí veio a pandemia, né? Eita, what a story, what a story. Gente, não creio. Ah, Cara, veio a pandemia, e aí da pandemia eu tava quase conseguindo, né? Aí bateu a pandemia. Aí atrasou mais alguns meses, e aí finalmente, depois, na pandemia mesmo, durante a pandemia, eu consegui a pontuação suficiente, e aí eu entrei. Aí eu apliquei pro PR. E eu morando no Canadá e etc. E aí, cara, veio Covid, aquela coisa toda, né? Um pouco triste, mas não é triste, tá? Aí eu perdi 2 tios meus nossa, sinto na muito. pandemia. Aí, e eu lá no Canadá, né? Eu falei assim, cara, eu não posso sair do Canadá, porque se eu saísse do trabalho que estava vinculado ao meu PR, eu não ia conseguir o PR. Porque eu precisava estar trabalhando naquele lugar, naquela posição e etc. E eu não podia voltar.
E aí minha mãe descobriu que tava com câncer de mama. Foi assim, a pandemia pra mim foi uma loucura. E eu no meio do processo do PR, assim, eu falei, agora não tem como, né? Tipo assim, minha mãe tá com câncer de mama. Não tem como eu não voltar pro Brasil. E aí, mais uma vez, essa empresa falou assim, então você volta pro Brasil, a gente continua te pagando normal, você volta pra lá e você trabalha remotamente, né? Então aí a gente continua Nossa, tendo você e você não perde o processo do PR. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei um ano no Brasil, acompanhando o tratamento da minha mãe. Olha que loucura, Lu. Eu fiquei, agora nossa. contando a história, a gente lembra, né? Fiquei um ano no Brasil acompanhando o tratamento da minha mãe. Graças a Deus deu tudo certo. Aí eu descobri um câncer na tireoide. Eu não sei se eu já te falei isso. Eu Não, tava no. não, Aham. gente! Gente, como assim? Não, não Ah, sabia de nada disso. Não sabia que de nada loucura, disso. né? Aí eu descobri um câncer E- na tireoide. mas você estava no Brasil quando você descobriu? Eu estava no Brasil. Eu estava no Brasil. Aí eu tava pronto pra voltar, porque aí estando no Brasil, eu estava no Brasil e eu consegui o PR estando no Brasil. Então, eu lembro que era meu aniversário dia 23 de novembro, dia 25 eu recebi a notícia do PR. Eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu precisava voltar pro Canadá para poder organizar, pegar documentação e etc. Aí eu descobri o câncer de tireoide. Ah, nossa, que loucura. Aí eu tive que ficar mais um tempo no Canadá, mandei e-mail para eles dizendo que eu estava em tratamento, que ia voltar, porque tem um período, né? A gente precisa voltar até Uhum. um número X, senão a gente perde o processo. E aí eles esperaram eu voltar, fiz o tratamento, deu tudo certo e etc. Aí eu voltei pro Canadá e consegui finalmente, depois desses anos todos, eu consegui pegar o documento de PR, assim. Quantos E, anos no total até você conseguir o seu pior? eu cheguei em 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. É o período. É, então, eu acho isso, acho importante dizer isso, porque as pessoas começam a pesquisar sobre intercâmbio, sobre morar fora, e a gente encontra muito vídeo de pessoas que não falam claramente ou com todas as palavras, primeiro, qual visto eles estão no país, e Uhum. segundo, quanto tempo levou, né? Porque, gente, infelizmente aqui na Austrália, eu vou falar mal, vai ser meu parênteses aqui de Uhum. desabafo. Tem muita gente que está aqui na Austrália que não está seguindo regra de imigração, do Uhum. visto, não fala qual visto que tem, e aí muita gente fala assim, eu vou te ensinar como ser bem-sucedido na Austrália, como que eu me dei bem, só que a pessoa casou com um australiano, a pessoa casou com alguém com PR, e é muito diferente conseguir o PR, conseguir a residência através do seu trabalho, através da sua profissão. E para conseguir Uhum. através da sua profissão, e para quem está assistindo isso, gente, é anos, são anos. Aqui na Austrália tem Anos. pessoas que estão nesse processo há 10 anos, né? Exato. Ainda uma Uhum. das poucas influenciadoras que eu acompanho, que eu acompanho desde antes de eu vir para a Austrália, e ela fala abertamente sobre isso, que ela ainda está num visto de sponsor, né? Caminhando aí para residência, mas ela fala que ela está na Austrália há 10 anos. Porque ela veio como estudante, aí depois ela foi vendo qual o caminho. E aí eu, por exemplo, eu falo que eu estou num limbo, né? Porque eu vim, como eu falei, eu Uhum. vim com esse contexto completamente diferente. Eu trabalho online de Uhum. casa na minha profissão, faço alguns empregos aqui, estou caminhando, estou organizando a minha vida para poder aplicar para um PR, porque tecnicamente eu tenho uma pontuação, mas a gente precisa confirmar tudo isso. Mas assim, conseguir PR com um ano, dois, gente, é assim, a menos que você vá direto com a empresa, existe possibilidades. Uhum. Existe pessoas que chegam aqui com o PR, só que assim, são pessoas que já têm experiência de trabalho internacional, são pessoas com, eu tenho passaporte europeu, tenho minha cidadania italiana, e aí foi você com o seu passaporte Inglês brasileiro, intermediário. inglês intermediário, e 5 anos, né? Foi aí cinco uma jornada anos. de 5 anos, e 5 anos é relativamente rápido para alguém que foi para conseguir Comparando, é pelo verdade. seu Uhum. trabalho, porque você já tinha o inglês, então você acelerou esse processo do inglês, você já Uhum. tinha a sua experiência prévia do Brasil e você continuou na sua área, você foi muito estratégico para Muito. escolher, né? Teve que voltar para o Brasil 2 vezes, 2 vezes. É, foram 2 vezes.
Foram duas vezes, Nossa, antes do PR. Antes do hum, PR. nossa, é Aham, interessante ouvir a sua história, porque eu ainda sou uma neném, eu ainda sou uma neném aqui na Austrália, eu tenho um ano de Austrália só, né? E as uhum. pessoas, às vezes, quem não entende de processo, né, as pessoas ficam colocando muita pressão, mas, gente, os meus primeiros 6 meses na Austrália foram caóticos. Eu já contei algumas vezes no Instagram, tem um outro vídeo, acredito que quando esse vídeo sair, vai ter o meu vídeo de um ano de Austrália já, mas meus primeiros 6 meses eu dividi casa com 7 pessoas. Hum, É, eu fiquei dividida entre a minha empresa e entre conseguir emprego na Austrália, porque eu queria vivenciar a Austrália, eu queria sentir. Eu não senti exatamente, por exemplo, não fui, né, entregar currículo. Em Brisbane eu cheguei a tentar fazer, mas eu quis trabalhar em empregos comuns aqui. De vez em quando ainda faço alguns shifts de bar staff aqui, para você entender, só que os primeiros 6 meses num país novo, com que você não conhece ninguém, você não tem sua rede de apoio, é nossa. completamente diferente. Uhum. Mas aí, Completamente diferente. mas aí, beleza, você conseguiu o seu PR aí com 5 anos de De Canadá. Canadá. E como que foi essa sua terceira fase, né? A sua terceira, seu Ah, terceiro ato, your third act in Canada. e aí foi aí eu tava pronto pra. Quando eu recebi meu PR, eu tava pronto pra explorar mais o Canadá, né? Então, eu acho que os primeiros anos do Canadá eu morei em Vancouver, né? Ok. E todo esse processo foi entre Vancouver e Brasil, né? Porque eu voltei pro Brasil, mas era em Vancouver, então eu perdi muita gente em Vancouver, porque a galera tenta muito o PR e as pessoas não conseguem o PR. Na pandemia também foi muita gente embora porque não tinha mais como, visto expirando. Só quem é imigrante sabe, Uhum. né? A luta que é para se manter, né, com visto ativo no Canadá ou na Austrália. E aí eu falei assim, cara, eu preciso mudar. Agora eu já tenho PR, é nova fase, eu preciso tentar alguma coisa diferente, eu preciso, né, explorar novas áreas no Canadá. E aí, novamente, gente, eu sempre bato isso na tecla. Ser um bom empregado, até quando você trabalha para os outros, é extremamente importante, porque, novamente, a minha chefe, né, minha ex-chefe da empresa de acomodação, eu falei para ela sobre a situação de querer mudar e etc. E ela me indicou para um concorrente dela que era de Toronto, né, que era uma escola. Hum. Aí começou minha jornada na escola, para trabalhar no financeiro também. E aí eu passei na entrevista com essa pessoa, e aí eu mudei de Vancouver para Toronto. Aí eis que começa a minha terceira fase, que é Toronto depois de 5 anos. Hum. Então eu entrei nessa empresa para trabalhar no financeiro também, nessa empresa, e essa empresa é uma escola, International ILAC, International College. Hum. E aí que começou a minha jornada como professor, que a gente vai falar acho que um pouquinho sobre isso depois, né? E aí eu comecei a trabalhar no Exato. financeira e aí comecei a focar mais no meu profissional. E aí que eu comecei a de fato focar no meu profissional, porque eu já tinha PR, não tinha nada me impedir. Já tinha PR, o meu inglês já estava relativamente bem melhor, né? Eu já tinha uma rede de Uhum. contatos, já conhecia mais gente, então eu estava pronto para crescer mesmo profissionalmente, assim, sabe? E tentar alguma coisa Certo, diferente. Uhum. certo. E aí então até agora, então você não tinha dado aula de nada. Nada. Até 2022, nada. Gente, Nada. Nathan, oh my É. God. Aham. Porque assim, você tem essa questão do carisma, do negócio, porque assim, gente, eu sou professora desde criança. Desde que eu Aham. tinha 6 anos. Gente, caiu alguma coisa minha aqui, nem Caiu o sei o seu que que brinco, foi. eu acho. Foi o brinco. Ah, foi o brinco, foi o Foi o brinco. brinco. Que bateu um negócio na minha mão, fiquei, ai, que dor. Mas eu falo que desde os meus 6 anos de idade eu já sabia que eu seria professora. Uhum. Eu queria muito ser professora, então sempre ajudei ah, quando eu estava na escola, eu jogava vôlei, aí eu tinha que ficar esperando até o meu horário do vôlei. Os professores falavam assim: ah, então me ajuda com o treino das mais novas. E aí ia Aham. lá eu ensinar, ajudar. E aí, inclusive, por conta desses treinos de vôlei, foi que eu decidi ser professora de educação física. Fui para a faculdade de educação física. Uhum. E aí, nisso, eu fazia inglês, né? Eu comecei inglês com 12 anos aqui no Brasil.
E quando eu estava na faculdade de educação física, eu queria trabalhar com inglês. Eu falei assim, gente, eu estudo inglês há 7 anos, sou fluente, eu já tinha certificado de proficiência, eu só não tinha o financeiro para sair do Brasil, e meu pai também não me Aham. incentivava, né? Meus pais não queriam que eu saísse do Brasil, a menos que fosse para o Canadá, porque eles sabiam que Canadá eu não iria de jeito nenhum, Porque é frio. porque é frio. Não, todo mundo, ai, vai para o Canadá, a gente esquece, não quero, não quero, não. Por isso que eu falo para as pessoas assim, você tem que seguir seu coração. Aham, Você tem que ser, total. você tem que seguir Muito. seu coração, porque a gente pode avaliar, pode pesquisar, mas você tem que ir para onde o seu coração chama. Eu não aguentaria o que eu tenho aguentado na Austrália se eu tivesse que aguentar o frio de 30 minus Menos 30 30 graus. É, minus no, 30. no Canadá, não Aham. aguentaria. Eu tô aqui no inverno de Brisbane, essa semana eu não saí de casa e eu tô só com 10 graus, 20 graus, eu já tô tristíssima, entendeu? Então, e aí eu falei para uma amiga, falei, ai, queria tanto dar aula de inglês, que a minha amiga já dava aula de inglês. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava mais com inglês do que os estágios de educação física. Os estágios de Aí foi, educação opa. física tinha Uhum. que trabalhar mais horas e ganhava menos do que eu ganhava no inglês, trabalhando menos horas. Aham. Né? O meu primeiro emprego no Brasil, em 2009, como professora de inglês, eu tinha 19 anos. Com 19 anos, eu trabalhava 3 horas por dia, 3 horas. Por isso que nunca. Ai, por isso que eu, gente, ó, não lota, eu loto a minha agenda, porque assim, três Porque horas. você ama, porque é, você é, ama fazer isso. mas porque eu também eu limito um pouco o tempo, porque meu primeiro emprego foram de 3 horas e eu ganhava R$ 600. E na época eu já pesquisei, que eu estava fazendo uns stories do dia, na época, 2009, o salário mínimo era 500 e pouco. Ah, por 3 horas, você já ganha mais que o salário mínimo. Eu ganhava mais só no mínimo, porque uma pessoa que estivesse trabalhando full time, né, o contrato completo, o salário mínimo era R$ 500 em 2009. Ah, E eu aham. trabalhava só 3 horas por dia e ganhava R$ 600 aos Sim. 19 Aham. anos, porque eu falava inglês, É muito. né? Sim. Olha aí, tá vendo? Aham. E desde os 19 anos até agora, né, eu tô fazendo aí 17 anos dando aula, 17 anos dando aula Nossa. de É inglês. um. Eu trabalhei como professora de dança, como professora de ginástica, dei aula de Uhum. maquiagem, porque eu sou maquiadora também. Eu sou maquiadora e Aham. as pessoas, tudo que eu sei fazer, as pessoas me pedem para ensinar. Tudo, eu quero aprender com você, eu Que quero você, não fofo. sei o quê. Aham. Aham. Mas aí, então, para mim, você tinha uma história parecida, tipo, Mas, vários mas, mas, anos. Lu, mas é muito engraçado você falando isso, porque eu sempre tive essa veia, professor, também, nesse sentido, Aham, que desde pequenininho, eu lembro que, eu já falei isso até em terapia já, né? Eu lembro que minha brincadeira era pegar meus ursinhos e eu ensinava meus ursinhos. Então, assim, uhum, eu sempre tive esse desejo de ser professor. Eu sempre tive, sempre tive. Eu sempre fui muito comunicador. Por exemplo, eu trabalhei por muitos anos no RH. Eu era quem ia dar palestra inicial, eu era quem ia treinar as pessoas, porque eu sempre tive essa sim, que veia. legal. E só que eu nunca imaginei na minha vida, tá? Eu imaginava que um dia eu seria professor, mas eu nunca imaginei que na minha vida que eu seria professor no Canadá, uma língua que não era minha, assim, nunca imaginei assim. Eu sabia que estava ali Exato. dentro, que em algum momento eu seria, mas não como, sabe? É parecido com o que eu sinto, porque assim, eu comecei a dar aula de inglês, né? E eu sempre fui muito boa, sempre tive facilidade de aprender, de ensinar. Os primeiros meses, nem tanto, mas eu tenho alunos que voltam a ser meus alunos. Há uns anos atrás, eu dei aula para uma aluna que teve aula comigo no meu primeiro ano como professora. Eu tenho alunos que se tornaram professores da primeira escola que eu Que dei aula. legal. Eu tenho uma aluna que Aham. ela se tornou coordenadora da WhatsApp também, eu também fui coordenadora da WhatsApp. Então, assim, E eu nunca parei de dar aula, né? E aí, só que assim, Uhum. nunca, já eu nem sabia. Quando eu vim para a Austrália, no ano que eu decidi vir para a Austrália, eu não sabia. Gente, eu sou uma pessoa meio doida, sabe? Eu sinto no meu coração as coisas e eu vou fazendo. Então, sempre quis vir para a Austrália. E quando eu finalmente tive condições financeiras de vir para a Austrália, eu não sabia direito o que ia ser da Austrália. Eu só falei assim: eu vou um tempo para ver quais são as minhas oportunidades e eu ver o que eu vou fazer. Porque eu Uhum. imaginei que eu teria que mudar de carreira.
eu Aham, imaginei, eu sim. falei assim, como que vai ser possível eu ficar na Austrália? Qual tipo de trabalho eu vou ter? Então, eu sempre me preparei, por exemplo, para trabalhar com hospitality, porque meu pai trabalha com hospitality no Brasil, né? Eu fiz muitos eventos, então eu estava pronta para que fosse isso. E aí, quando eu estava me Aham. planejando, eu já estava com meu intercâmbio fechado, Uhum. uma aluna foi para Malta. Ela foi para Malta fazer o intercâmbio dela, e no intercâmbio ela me mandou uma mensagem assim, ela falou, teacher, você poderia facilmente estar dando aula aqui, você não perde em nada. Aí eu falei Uhum. assim, sério? Porque até então eu nunca tinha ido em país de língua inglesa, até então. Aí eu lembro que você comentou que você tinha ido pra Colômbia, né? Só, né? A Que era. primeira, a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2022. Eu dou aula desde 2009. Primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2022 para Colômbia. Aí eu fiz Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai em um ano. E aí eu falei assim, agora é hora de alçar voos maiores. Então eu nunca tinha ido Uhum. num país de língua inglesa e a minha aluna assim, teacher, você não perde em nada, em nada. Aí eu falei, será? Aí aquilo entrou em mim, sabe? Aquilo entrou em mim, eu Aham. falei, será que é possível? Aí eu vim para a Austrália, só que assim, eu falei, não, mas na Austrália, porque Malta é um país que está ali no meio da Itália, que tem outros idiomas ali, então Aham. eu falei, não, mas na Austrália é full-time English, é só inglês, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei aqui, tem vários professores aqui na Austrália que são de nacionalidades diferentes. E aí, a minha professora me incentivou, né, a percorrer esse caminho. Mas, assim, se você falar para mim que um dia eu estaria na Austrália dando Dando aula de aula. É muito inglês louco isso. em Aham. escolas aqui, of É course, muito louco isso. that's Aham. my why. Eu não tinha nem no meu sonho mais louco essa intenção. É realmente quando você se coloca no caminho de algo, as portas vão se abrindo se você tem qualidade do seu trabalho, se você tem carisma, tem profissionalismo. E eu digo pra você que além disso, eu acho que é muito propósito, sabe? Eu acho Sim, que quando você tá alinhado com o seu propósito, e eu venho aprendendo muito isso nesses últimos dias, quando você tá alinhado com o seu propósito, porque dar aula é você dar alguma coisa, né? E quando sim, você aceita isso e você está alinhado com o seu propósito, as coisas parecem que fluem naturalmente, naturalmente. Muito exato, legal. Você viu que exato. no final das contas a gente tem esse mesmo chamado, assim, de Ah, vida, né? sim, sim. Né? Mas agora, gente, eu e o Nathan, né, a gente não pode sentar para conversar, que a gente conversa muito. Tá, você chegou ali na ILAC, é ILAC, não é o nome da escola? ILAC. 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 Você Aham. chegou ali, e a ILAC é uma escola muito conhecida, inclusive eu estava vendo uma blogueira brasileira, a Camila, aquela que foi De pro Big Luca. Brother, a Aham. Camila de Lucas, ela estava fazendo o intercâmbio dela na ILAC, e aí você entrou ali no financeiro, e como que foi, essa parte eu sei um pouco, mas como que foi essa Aham. sua transição para ser professor? Então, como a gente já havia comentado, era um chamado. Eu sabia que em algum momento eu seria professor, e eu lembro que eu trabalhava no financeiro nessa empresa, e eu fui em um bar uma vez, com uma colega de trabalho. E aí a gente conversando e etc. E ela também tinha muita vontade de ser professora. E eu comentei com ela, ela falou assim, nossa, eu quero muito dar aula um dia, eu quero ser professora e tal, mas sem intenção nenhuma de dar aula na Ayla aqui no Canadá, nunca. E aí ela comentando, nossa, você não acredita que eu tenho uma reunião com a Cassandra, que ela é a diretora da ILAC College, que é o college, né? Que é a faculdade da ILAC, para dar aula de marketing. Essa é minha amiga, né? Ah, que legal, mas assim, sem intenção nenhuma. Ela fez a entrevista com a Cassandra, e no meio da entrevista, a Cassandra perguntou assim para ela, falou assim, nossa, é muito difícil encontrar um contador legal para que consiga dar aula, porque todo contador que vem dar aula de contabilidade no curso de business é muito boring, é muito chato, é muito, sabe? Ela comentou isso com a minha Aham, amiga na entrevista. Aí minha amiga falou assim, ah, se você eu conheço um contador super cool, awesome accountant. E aí ela pegou e me indicou. E eu não tinha pedido nada, ela me indicou para Cassandra. E a Cassandra mandou uma mensagem para mim, Natan, tô procurando um contador para dar aula e etc. Você tem interesse? Eu, ai meu Deus, será que eu consigo dar aula? Falei assim, why not, né? Ela perguntou se eu queria participar do processo seletivo, aí eu participei do processo seletivo, passei nos testes com ela e etc.
E aí ela mandei os documentos, e ela falou assim: então a gente consegue te contratar para você dar aula. A gente faz a transição do financeiro para ser professor no curso de business, né? A princípio era para dar aula de accounting e business math, né? Que é matemática financeira. Aí eu falei assim: bora lá. Isso era em setembro, Lu, tá? Aí ela falou assim: olha, eu tenho uma turma para você em janeiro. Aí eu falei assim, cara, beleza, né? Porque assim, eu fiquei com muito medo, é uma língua em inglês, dar aula em inglês. Eu nunca tinha, até então, eu nunca tinha dado aula na vida, né? E ainda mais para um país, né, inglês, 100% inglês. Aí eu falei assim, cara, beleza, em janeiro, ótimo, porque eu tenho 4 meses para me preparar, né? E aí eu falei assim, então vamos lá. E aí, isso era numa sexta-feira, que ela me contratou e bateu o martelo. Uhum, Na segunda-feira, ela mandou uma mensagem assim para mim, Lu. Nathan, I have good news for you. I was like, what? uhum. Eu não, eu tenho uma turma pra você agora. But this is the catch. Gente, eu lembro até hoje. Ela, but this is the catch. A turma começa hoje. Eu tava, "Lô." Eu peguei assim, Oh my what? God! Aí eu falei assim, cara, eu tenho muita vontade, é um sonho. É que nem você falou, seguir o nosso coração. Se eu fosse seguir a razão, eu não iria, jamais. Jamais. Mas eu falei assim, cara, eu vou. Aí eu falei assim, só me dá um dia pra eu entender os materiais, me preparar e etc. Mas eu vou. Na terça-feira eu começo. E aí eu fiquei, tipo assim, a noite toda, né? Tipo, noite toda, o dia todo, me preparando. Porque além do inglês, Lu, é uma questão muito técnica, né? Eu vou dar aula de Sim, contabilidade, accounting, eu vou dar aula de business math. Então, assim, eram termos que, por mais que eu trabalhava no financeiro, eu não usava muito a ponto de dar uma aula de accounting, né? Então, assim, a barreira principal era o inglês. E o conteúdo até eu entendia, porque ele realmente tanto é que eu fui contratado, né? A contabilidade é universal, né? Mas são termos que talvez eu não usava com muita frequência. Então, eu tinha que ter um preparo além, né? Porque a gente que fala inglês em segunda língua é diferente de um canadense ir lá e dar uma aula de contabilidade. Então, eu precisava de sim. um tempo. Mas eu falei assim, cara, eu vou com tudo, assim, foram. E fui. Não me arrependo. Eu lembro até hoje, da minha primeira aula, eu colocava aqueles podcasts, sabe? E eu ficava, sabe aqueles podcasts, fake it until make it, né? E eu Yeah! assim, I'm a good teacher, my English is amazing, I'll be the best, you know? E eu ia, tipo assim, e fui. Os seis primeiros meses, assim, foi bem challenging, porque eu tinha que, né, preparar a aula, corrigir assignments, preparar assignments, melhorar meu inglês. Então foi bem difícil, mas foi muito gratificante. Depois dos 6 meses, assim, eu tava assim, sabe? E assim, não arrependo at all, assim, foi a melhor experiência que eu tive assim no Canadá até hoje. Eu lembro que eu contratei uma professora de inglês. Então, eu Uhum, preparava a minha aula e ela me ajudava com inglês, né? Então, e eu falo sempre para meus alunos, hoje eu tenho inglês fluente porque eu dei aula, porque eu falava o tempo todo. Eu precisava falar. Então, eu falo para meus alunos, sim. a prática traz a fluência. Comunicação, falar. Foi assim que eu desenvolvi meu inglês, assim, sem Uhum, arrependimentos. Lu, foi a melhor experiência, assim, da minha vida. Assim, eu nem lembro como que foi, se foi ruim, se foi difícil, eu nem lembro, sabe? É uma coisa que eu ok. nem lembro, porque hoje eu faço com muito amor, assim. Foi bem That's bom. good. That's good. E aí, ok, that's what a story. What a story so far. Mas aí agora, e eu quero até para essa próxima parte, eu peço até desculpas para quem está assistindo em português. Essa próxima parte eu quero falar in English. Because then you decided to come back to Brazil. Why did you decide to come back to Brazil? What are your plans? What happened? Oh, yes. Yeah, so what happened is I am the only son, right? Okay. And yeah, so I lived in Canada for 8 years, and was an amazing experience, right, so far. And but my family are here, right? My deep connections are in Brazil, Mm-hmm. and I knew it, like in deep in my heart, I knew it that.
one day I would come back to Brazil. I knew it since day one. Okay. Okay. Even though I spent 8 years in Brazil, right? Was like 8 years, but I knew it that one day I would come back to be like close to my family again. So that's Mm-hmm. honestly, to be very honest, that was my decision. That was a hard decision, but at the same time was like the best decision that I have made in my life because my family are my priority. And But I didn't, either way, you have the PR now, or are you? Did you get your yes, citizenship or just the yeah, PR? I got it. I got it last year before coming to Brazil. I was like, I already have PR, Ah, right? So I'm not gonna go back to Brazil without the citizenship, right? So I okay, waited until to get it, right? And then, so if I need to go back later, I already have it my passport, so I can come back, right? So that's okay. why, yeah, I'm not like, like it's like strategies. Like we need to use strategies in our lives, right? Yes, but Because we it's never something know. that it's something that people that come to Australia also do it, and there is no harm in that because the main goal is to have the passport, to have a stronger passport, to have the Mm-hmm. citizenship, so the doors will be always open for you either way. So Exactly. you can Mm-hmm. go spend you have spent 8 years struggling and being away from your family and Mm-hmm. building your life in Canada, which can wait. You have Mm-hmm. accomplished everything you had to, and then you went back to Brazil, and now you are back in Brazil as a Canadian citizen, and you decide to teach English. And this is important for people to understand because so far, Mm-hmm. Nathan, even though he was teaching in English, he was not Mm-hmm. teaching English as a second language. Exactly. He Mm-hmm. was teaching business, which is very different. And why did Mm-hmm. you decide to transition to English class? Because since I started learning English, I fell in love with the language, right? And like when I was teaching business in like business in Canada, right? I saw lots of international students, and I know how hard it is to teach, like to learn Mm, English as a second language when you're international students, right? So I want to teach for the rest of my life, and I love English, and I love to see people getting like people developing their skills, and so that's the reason, right? Like I want to keep like speaking English. I want to see people like getting to know the language better, and so that's the reason that I'm specializing in business English, because I want to mm, help them to develop their skills to succeed in their workplace, right? So yeah, this yes. is who I am now, and this is what I'm gonna do for the rest of my life, I'm pretty sure. English now, your group. So Nathan, now you are back in Brazil, decided to start teaching English and especially related to business. And tell me how this is going, like, because we have plans of having our business class group here at my school at Lexis Flow. And what is the purpose of this group? What do you want to teach in this group? Tell us. Hmm. Lu, as I mentioned to you, like I am an accountant. I've been working in the business world like for Mm-hmm. since I was 18 years old, right? So I know how it works. And plus, teaching English, it's something teaching, right? It's something that I love Mm-hmm. to do. So I wanna just get those two words that I have, like my experience in the corporate world, right? Plus the English skills. So I want to teach business English to help people, to definitely Okay. help them to succeed in their workplace, right? Nowadays, if you don't know, I think you know, right? People that gets people that speaks English, they get at least 60 more in salaries than comparing to someone that doesn't speak English at all. So I want to help Okay. those people to succeed and to grow, to get promoted, maybe, right? And increase their Yes. salaries while they are speaking English. That's my main purpose here. Okay. And what do you think you are able to teach
at our business group? What is the focus, like business expressions? Try to get us an overview so people know what to expect of the group. Yes, so I want them to learn how to communicate in the workplace. So when I'm saying communicating, let me just give you an example, right? So my students nowadays, they are struggling to receiving calls in English, or they are struggling in going to meetings and communicating those meetings in English, right? So my main goal with my classes is to simulate those meetings in the real time. So, for example, I was teaching a student like a few minutes ago, right? And then she doesn't know how to introduce herself in English in a business setting. So, how to introduce yourself in a business setting, right? And then we are gonna simulate that with real pressure, right? And then you're gonna be able to do in their real life as well. So that's the main goal, communicating in the workplace. It's like, oh my God, I love talking about that, Lu, honestly. I love business English. Yes. That's great. And I think both of our stories can show people how having English and learning, knowing how to speak properly and have this fluency and this confidence to be able to Mhm. talk in a workplace, at a school, at your job, it can open doors. Because imagine if back then you didn't have any English, if your English was really basic, because you think your English was basic, but your English Mhm. you opened doors for you, 100%. A right? hundred You percent. were not a dishwasher. Instead of being a dishwasher, you were a customer service. So you were always in the front. You were always like talking to people and practicing your English and using the English, even though it was not what you expected, you were able to Mhm. work with that. And then this can ease your way into the PR, into a citizenship in another country. Mhm. So what do you think is your message to people here who are watching us regarding learning English? Just learn English, like try as much as you can. And I always tell to my students, sometimes they're lazy, right, to keep learning, but it's gonna be paid off for 100%. And if I, as you said, if I didn't have any English, I would not be able to teach and to follow my purpose, which is teaching, right? So, Mhm. and talking direct with the business, my future business student, uh, just focus, learn what you need to be learned, and practice. I'm 100% sure that if you learn English, you're gonna succeed much more than people they don't speak at all. Exactly. That's great. That's great. Eu concordo plenamente com você. Agradecer o Nathan por aceitar dar essa entrevista aqui para nós, para falar